Estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. O programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E quinta-feira chega rápido, né, Maurício? Porque ainda bem, não é? É muito prazeroso a gente falar a respeito da doutrina espírita, levar a mensagem consoladora que os espíritos nos trouxeram há mais de 150 anos, mensagens que estimulam a nossa vida, que estimulam a termos um comportamento melhor. Os espíritos, através do Evangelho de Jesus, nos deixam um manual de comportamento, né? Tendo como base os ensinamentos de Jesus. Sem dúvida, Silvia, porque quando a gente imagina qual é a referência, se a gente se vê imortal, reencarnacionista, se a vida, se essas são as regras da vida, como eu devo me proceder? E não existiu professor melhor e conduta melhor do que Jesus. É o mestre por excelência. E aí, por isso, da doutrina espírita também ser uma doutrina cristã, porque não há modelo e guia incomparável, não há como Jesus. E Jesus vem trazer, vem nos lembrar aquela necessidade do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Aliás, essa é a regra áurea da vida, a regra áurea do bom viver. Quando nós respeitamos o nosso próximo, entendemos que cada um de nós temos as nossas dificuldades nessa imensa jornada evolutiva, cada um trazendo o seu jeito, a sua característica pessoal, a sua personalidade, isso que dá a beleza da vida, quando nós passamos a entender cada irmão nosso como filho de Deus e como realmente nosso irmão, cada um com as suas dificuldades, porque nós também temos as nossas, a vida, ela se abre numa vida muito mais agradável, numa vida mais bela, numa vida mais tranquila. Esse é o recado dos espíritos também para nós. De entender de que a proposta da vida, ela não é simplesmente um joguete do acaso ou imaginar que tudo estava escrito antes do nosso processo reencarnatório. Ao voltarmos para a Terra, ao nos apartarmos da nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual, há sim um planejamento que a providência divina se encarrega de fazer, junto com os espíritos amigos, o nosso espírito protetor, aquilo que comumente chamamos de anjo guardião, anjo da guarda, mas esse planejamento, como de toda viagem, é apenas um planejamento, sujeito a todo e qualquer tipo de mudança, para melhor ou para pior, conforme a nossa opção, o nosso livre-arbítrio. Então, nós não somos joguetes, nem estamos condenados a isto ou aquilo, e sim construímos o nosso caminhar. Nos deparamos com desafios, com dores, com ausências, com perdas, com alegrias e conquistas, porque todos esses processos, eles constroem as nossas necessidades íntimas das virtudes que ainda não dispomos. Assim, a vida ganha um colorido muito maior. As dores passam a fazer sentido. As alegrias, elas são feitas, ganham outra conotação. A alegria daquele que rouba, daquele que enriquece ilicitamente, já não é mais alegria nesse olhar diferenciado. Assim como, muitas das vezes, os parcos recursos financeiros, as dificuldades, são coroados de alegria. Porque a alegria do olhar sereno, de poder olhar qualquer um com a cabeça erguida, com a espinha ereta nos olhos, essa é a alegria efetiva que nós temos que conquistar no caminhar aqui na Terra. Este olhar de eternidade que a doutrina espírita coloca sobre a existência terrena, mostrando que apenas esse corpo físico que a veste, a persona de hoje, mas que havia outro e haverá ontem e haverá outro amanhã, mostra-nos que se nós estamos aqui de passagem e que a alma, o espírito imortal que somos e que estamos vestindo este corpo, é quem efetivamente é o verdadeiro viajor e os aprendizados dessa e de tantas existências. A doutrina espírita naturalmente faz com que a gente mude os paradigmas da vida, né? É impossível não fazê-lo, Silvia, por coerência. E é sempre um prazer. Todas as quintas-feiras estamos ao vivo com a sua participação, podendo nos acessar com o telefone aqui da Rede TVM, nos acessar na nossa página no Facebook. Daqui a pouco estaremos online e aí, se você está nos acompanhando nessa quinta-feira, quando o programa acontece ao vivo, você tem a oportunidade de conversar conosco de imediato
sua pergunta, sua sugestão. E caso assista-nos em alguma reprise, ou mesmo no nosso canal do YouTube, Presença Espírita Ponta Grossa, estão lá todos os programas desde outubro de 2014, estão lá todos os programas. Se você nos assiste nesses outros momentos não ao vivo, também nos acesse, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, a sua pergunta na nossa página no Facebook, que no próximo programa nós colocaremos, responderemos, discutiremos, acataremos a sua sugestão. Porque a companhia do nosso telespectador é sempre o nosso maior prazer. É fundamental. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Sempre a cada semana buscamos um assunto, falamos de um assunto e convidamos alguém para estar aqui conosco discutindo, não é, Silvia? E esse assunto, pelo que eu me lembro, não foi muito das vezes que a gente discutiu, não é, Silvia? Não, é um assunto que a gente fala raramente, mas que sempre tem questões a esse respeito. Aqui as perguntas chegam a esse respeito porque existe muita dúvida sobre isso. E as pessoas nos abordam, né? Quando não sabem espírita, o que o espiritismo fala disso? Ou por quê? Se existe muitas vidas, por que eu não me lembro das outras existências? Ou por que eu não me lembro do mundo espiritual, da minha vida que antecede a vida física? Sempre nos perguntam isso, né? É verdade. É uma questão natural daquele que já acredita na pluralidade da vida. Se temos muitas existências no passado, se vestimos muitos corpos físicos, fizemos parte de muitas famílias, tivemos muito relacionamentos, tivemos histórias passadas diversas, porque ao encarnarmos numa nova vida, na vida atual, nós não lembramos do passado. Os espíritos dão várias explicações a esse respeito, explicações técnicas ligadas à matéria física do nosso corpo e explicações ligadas ao campo moral. Em relação às questões técnicas, nós não podemos nos esquecer que o cérebro físico construído para fazer a codificação dos nossos aprendizados, das nossas vivências, ele é apenas, apesar da sofisticação da aparelhagem cerebral, ele é capaz apenas de vivenciar uma única existência. Assim, ele é o grande limitador. Imaginemos nós, espíritos milenares, com quantas encarnações passadas, um único aparelho montado sobre um conglomerado celular, fazer a codificação de todos esses aprendizados, de todas essas histórias e passar para o campo físico para que nós pudéssemos lembrar. É algo materialmente impossível, se bem que algumas pessoas têm a capacidade de ter alguns flashes da vida passada, algumas reminiscências, poucas, mas a lembrança total não existe essa possibilidade. No campo moral, nós também temos explicações bastante lógicas, como que reagiríamos ao lembrar de histórias passadas. Histórias muitas vezes felizes, mas histórias, na grande maioria das vezes, histórias de dificuldades, já que somos espíritos em crescimento, em processo de aprendizagem, e é natural que pela nossa análise da própria personalidade atual, nós saibamos que somos pessoas em dificuldades. Então, a lembrança de atos passados repercutiriam naturalmente no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar e na nossa própria estabilidade psicológica. E, além disso, sempre uma nova existência é um novo despertar, é um novo recomeçar. E para recomeçarmos, é necessário que passemos a régua no passado, que esqueçamos o passado, para começar do zero, realmente zerados em tudo, em todos os campos, para que a partir daí criemos uma nova história, uma história de crescimento, uma história de conquistas, uma história de vencedores, que seremos com toda certeza. Mas há uma dúvida que fica no ar, porque o que nós conquistamos no passado, tanto no lado moral quanto no lado intelectual, há que se refletir na nossa personalidade atual. Isso também fica no esquecimento? Se nós imaginarmos, Silvia, que todas as conquistas que trazemos na alma, aquilo que guardamos na alma, os tesouros que a alma consegue albergar, eles nos acompanham ao retorno ao mundo espiritual quando desencarnamos. E quando encarnamos,
naturalmente eles estarão junto conosco. Assim sendo, não há dom gratuito, não há presente ou privilégio da divindade para esta ou aquela pessoa. Corações cheios de virtudes são conquistas que a alma teve ao longo do seu périplo reencarnatório. Intelectos bem trabalhados, conquistas intelectuais, também são. A vivência de espíritos que bem aproveitaram as experiências terrenas, assim como o tempo no mundo espiritual. Então, se reencarnamos com boas aquisições intelectuais, com grandes valores morais, não foi presente divino, não foi porque Deus nos criou assim, porque Ele nos cria todos simples e ignorantes, iguais, mas sim porque nós aproveitamos as oportunidades das vivências que tivemos até então, para que essas conquistas se façam. Então, a inteligência e os valores morais, essas duas asas que nos alçam voo em direção a Deus, eles são sempre aquilo que carregamos e frutos de nossas conquistas. Somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos esforços. Em contrapartida, paixões que trazemos no coração, elas também foram frutos de conquistas nossas. Então, de conquistas porque as fizemos em momentos de percepção errônea sobre a vida. Então, se sentimos raiva, se sentimos inveja, se somos egoístas, se somos perdulários, quaisquer dessas paixões também são conquistas que fizemos em algum momento e hoje, percebendo-as não positivas e que não vale a pena carregá-las na alma, o esforço para nos desvincularmos dela. Em suma, podemos dizer, Silvia, que na verdade tudo que carregamos no intelecto e no coração, nessas relações de sentimento e capacidade intelectual, são conquistas sim que nós trazemos e que, mas eu não lembro por quê. Por que eu tenho tanta raiva de fulano gratuito? Eu não lembro por quê, mas o sentimento carrega. Ele aflora. Ele aflora. Ou porque eu tenho facilidade de estudar um instrumento, um idioma ou qualquer outro aspecto intelectual. Não sabemos de onde nasce, mas ele aflora essas facilidades, capacidades nossas. Porque a existência é um contínuo, né? A vida é uma vida só com várias existências. Trocamos os corpos que utilizamos, mas a alma é sempre o espírito imortal a caminhar do lado de lá e do lado de cá da mesma existência. Bom, Maurício, vamos fazer um intervalo agora. Nossa convidada já está aqui nos bastidores da Rede TVM. Nós vamos fazer um breve intervalo e o Maurício já volta com a apresentação do livro. Você ligue para o telefone 3028 7122. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Esse é o nosso segundo bloco e, como costumeiramente fazemos, trazemos uma obra espírita para sugerir a você. Hoje é uma obra do nosso grande médium, a antena psíquica mais completa que o século XX conheceu, Francisco Cândido Xavier. A mediunidade do nosso querido Chico, como assim o tratamos, era de tal modo extensa, flexível, que ele dobrava-se para toda e qualquer comunicação mediúnica com uma pureza e uma fidelidade incomparável. E graças a isso, eram inúmeros aqueles espíritos que, muitas das vezes recém-desencarnados, vinham até ele nas reuniões memoráveis da Casa Espírita da Prece, em Uberaba, trazer as suas mensagens, trazer as suas informações, seus recados para as famílias que vinham até ali buscar aquilo que as mensagens dos espíritos. E foram inúmeras essas que algumas delas encetadas, juntadas, foram publicadas. E este é um dos livros. Vozes da Outra Margem é um livro que traz histórias, que traz cartas de vários espíritos que, desencarnando, voltam então, através da mediunidade de Chico, para nos dizer: a vida continua, eu continuo vivo, aqui estou. Então, são vários exemplos onde o livro, ricamente ilustrado, ele não traz só as mensagens, traz algumas vezes a foto, traz a comparação daquilo que o Espírito comunicou com a comprovação da família, mostrando a veracidade da mensagem mediúnica, a pureza da mediunidade de Chico Xavier e nos consolando, nos dando a certeza de que realmente a morte é só apenas biológica do corpo físico, mas a vida continua plena, intensa do lado de lá da vida. Assim, ao lermos este livro, Vozes da Outra Margem, nós vamos ter a plena certeza
de que os nossos amores apenas nos disseram um até logo e jamais um adeus. E aqui então a comprovação. Para você que deseja conhecer um pouco mais, aprofundar-se um pouco mais, entender se tem a curiosidade, se tem a necessidade, se quer saber um pouco mais de como os espíritos, quais as notícias que trazem, aqui uma excelente obra, Vozes da Outra Margem, Francisco Cândido Xavier. São espíritos diversos que se comunicam através de Chico e trazem as suas notícias. Se você achou interessante esse livro, nós sugerimos que você busque em livrarias, em bibliotecas que várias casas espíritas oferecem, ou ainda aqui em Ponta Grossa, nós sugerimos 2 livrarias que funcionam em horário comercial. A Livraria Espírita A Educadora, que fica na Rua Santos Dumont, 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, ou ainda a Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, agora em outra sala, no piso, entrada pela Rua Santos Dumont, você vai encontrar esta obra e tantas obras mais. Ainda, se você prefere comprar pela internet, utilize esse canal de compra, nós sugerimos que você acesse a livrariamundoespírita.com.br, a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná, e você encontrará inúmeras obras espíritas, DVDs, CDs, palestras, músicas, que você pode, então, bem utilizar. E caso você esteja assistindo o nosso programa nessa quinta-feira, quando o programa é ao vivo, você tem a oportunidade de entrar em contato conosco, seja pelo telefone aqui da Rede TVM, seja pela nossa página no Facebook, deixar o seu contato. Ao final do programa sortearemos esse livro, de repente ele pode ser seu. Vozes de Outra Margem, de Francisco Cândido Xavier, Vários Espíritos. Essa é a nossa dica de leitura. E agora a nossa entrevista. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita a Maria da Graça Moura. A Maria da Graça é palestrante espírita, já esteve conosco várias vezes aqui no nosso programa e ela é trabalhadora e voluntária na Guarda Mirim, aqui na nossa cidade, em Ponta Grossa, e vai falar conosco sobre o esquecimento do passado. Seja bem-vinda, Graça. Obrigada, Silvia. Mas eu queria perguntar um pouco diferente. A gente falou a respeito da lembrança do passado, nós estando aqui na Terra, das vidas passadas que nós tivemos aqui na Terra mesmo. Eu queria saber de você como é que o espírito que está na pátria espiritual, já está desencarnado, como é a sua relação com a vida aqui na Terra? Ele tem lembrança das existências que ele teve aqui na Terra? Com certeza, Silvia. Ele lembra-se das existências passadas, mas dá-se o inverso do esquecimento. Porque quando nós reencarnamos, nós temos a bênção do esquecimento pela misericórdia já do Criador. Esquecemos o nosso passado. E quando nós retornamos à pátria espiritual, pela desencarnação, nós estaremos frente a frente com a nossa realidade. A realidade nua e crua, como a gente costuma falar. Então, não tem mais aquela máscara, nada. Estaremos, então, de posse da nossa realidade. E às vezes chegam questões aqui no programa a esse respeito. Se ao desencarnarmos, baixou o corpo físico no túmulo, nós acordamos do outro lado da vida, no mundo dos espíritos, nós temos a capacidade de nos lembrar em detalhes de tudo o que aconteceu na vida que acabou de terminar aqui na Terra? É imediata essa lembrança? Como que é, Graça? Nós temos um período para começar a lembrar? Nós lembramos imediatamente? Silvia, é tudo muito relativo. Depende muito do nosso estado de evolução. Depende da evolução de cada um. Conforme a tua vida aqui na Terra, conforme a nossa vivência aqui na Terra, se somos assim, buscamos mais as realidades do espírito, vai ser mais fácil o nosso retorno lá. E se nós vivemos muito apegados às coisas da matéria, nós vamos ter dificuldade. Os próprios espíritos, eles falam
nessa questão, que é como se nós estivéssemos nesse período de transição, um período de perturbação, em que eles colocam como se estivéssemos numa névoa. E quando nós vamos adentrando a claridade, ainda há aquele nosso olhar, assim, aonde que estamos, o que está acontecendo, é esse. De uma maneira geral, todos nós quase que passamos por esse estado de perturbação espiritual. É interessante. Será que ao acordarmos, então, no plano espiritual, numa nova realidade, os pormenores, os detalhes, aquelas pessoas que nós tivemos relacionamento, os nossos afetos, quem sabe os nossos desafetos, será que nós lembramos do nosso trabalho, por exemplo, do nosso local onde nós ganhamos o nosso sustento? Esses pormenores da vida que acabou de terminar, o espírito tem a capacidade de relembrar? Tem sim, Silvia. Aqueles fatos mais importantes em nossa vida, claro que nós vamos nos lembrar. E principalmente a consequência desses fatos. O que resultou desses fatos importantes em nossa vida. Nós vamos lembrar. Silvia, eu acho assim, como tudo dentro da doutrina é fascinante, mas é um dos temas assim que prende a nossa atenção, essa lição sobre o esquecimento do passado. Então, aqueles fatos mais corriqueiros, que não têm utilidade nenhuma, é claro, é como a gente, né? Como na nossa vida. Tem coisas do passado que sempre vêm à mente, você lembra, pode ser com saudades ou até lamentando aquilo que nós fizemos, que foram ações infelizes, que repercutiram tanto em nossos espíritos. E tem coisas agradáveis que você gosta de lembrar. E algumas já caiu no esquecimento, Silvia. Acontece isso, então, dos dois lados da vida. Dos dois lados da vida. E também eu gostaria de perguntar para a Graça a respeito da importância da vida na Terra. Quando o espírito ele acorda do outro lado da vida, ele começa, então, a laborar, ele começa a entrar em contato com as novas realidades, ele tem a noção da importância da vida terrestre, ele tem noção da vida futura, que ele vai encarnar de novo, ou o espírito tem que ser espírita, né? Ou essa é uma realidade universal, quando a alma desencarna e chega ao mundo dos espíritos, ela passa a ter noção dessas realidades da vida, que nós temos muitas existências, que a partir daquele momento ele pode, quem sabe em poucos anos, começar a planejar uma nova reencarnação. Todos eles já têm essa noção? Silvia, também depende da evolução e não necessariamente que seja espírita, né? Porque isso acontece com todos os filhos de Deus. Todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas chances. É claro que, dependendo, né, Silvia, de como você busca na tua religião, ou alguém às vezes pode até nem acreditar muito, mas ele tem uma vida digna, ele busca fazer o bem, isso aí vai sendo levado em conta. Então, ele vai perceber, cedo ou tarde, todos nós vamos um dia perceber o quanto é importante a nossa passagem aqui pela Terra. Que essa nossa passagem é a preparação para o nosso futuro. Que a nossa vida aqui é de vital importância. Que podemos, assim, aprendermos a valorizar as coisas que não valorizamos em outras vidas, porque nós temos tudo, intuitivamente nós temos aquilo que nós precisamos evoluir, que precisamos crescer. Deus é bom, Ele nos dá essa intuição divina. Então, não é necessário, né, Silvia, nós buscarmos o que fomos no passado, essa busca que muitas pessoas têm
vontade, que acha que é uma necessidade de saber. Muitas vezes buscam o espiritismo só com esse intuito, né? Muito, muito, né? Então, o que será que eu fui no passado? E se Deus colocou um véu do esquecimento, porque não é para ter o véu, né? É para ter. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Se você quiser perguntar a respeito desse assunto, é só ligar para o telefone 3028-7122. O Maurício já está online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Deixe seu recado, sugestão de tema, concorra ao livro de Francisco Cândido Xavier e pergunte sobre esse tema, que a Graça vai responder todas essas questões que chegarem aqui no último bloco. Mas agora nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e nós estávamos comentando no bloco passado a respeito da lembrança do que fomos em vidas passadas, em existências passadas, e nós dissemos que muitas pessoas, por vezes, procuram a doutrina espírita, procuram a casa espírita, na tentativa de saber o que foram, se foram rainhas, se foram princesas, reis, quem sabe pessoas poderosas. Eu gostaria de saber da Graça se há essa possibilidade, se a Casa Espírita se presta a esse tipo de trabalho e se é importante que nós saibamos o que nós fomos no passado. O Centro Espírita faz esse tipo de trabalho, Graça? Não, Silvia. Para falar bem a verdade, a doutrina espírita, ela não dá um ênfase a esse ponto. Exatamente por estar já inserido no Livro dos Espíritos e no Evangelho, o esquecimento do passado. É claro que muitas pessoas, elas desejam saber o que foram em vidas passadas, mas a própria doutrina nos ensina que não devemos mexer naquilo que está quieto, porque muitas vezes, só mesmo em caso assim de um caso muito grave, os espíritos falam que é feita essa regressão. Às vezes a pessoa está num momento de ideias infelizes, um suicídio, mas isso assim tem que ser tratado com muito cuidado. Tem que ser assim analisado muito, porque você vai às vezes mexer em algo que está lá, que não é para a pessoa saber. Aí você pode desencadear um problema muito mais grave. Então, é só em casos excepcionais e com pessoas gabaritadas para um atendimento dessa natureza. Uma pessoa que tenha conhecimento da mente humana, como é que está o equilíbrio daquela pessoa. Imagine uma pessoa assim, já está perturbada mentalmente. Ela fica sabendo que foi homicida em outra encarnação. Não vai ajudar em nada. Ao contrário, Silvia, aquela pessoa vai cair no fundo do poço. Então, esse esquecimento é a misericórdia divina. Porque imagine se nós, vamos supor, fomos irmãs em vidas passadas. E uma pode ter maltratado a outra, traído. Como é que nós estaríamos hoje olhando uma no olho da outra? Porque a lembrança vai trazer toda a energia do passado junto com ela, né? Com certeza. E as animosidades, elas podem aparecer novamente. Com certeza. Então, Silvia, é um ponto assim muito delicado mesmo. Eu lembro, Silvia, de passagens que os nossos amigos expositores trazem através de estudos de um jovem da capital paulista, de São Paulo, e ele estava fazendo medicina, até tem nos livros de evangelização, Marco Aurélio, que é dado o nome do jovem. E era a alegria, né, da família, já estava cursando medicina, tudo muito bem.
E um dia ele foi com amigos, eles foram passear de barco. E em determinado trecho lá do rio, os amigos foram se afastando e ele sentiu algo diferente. E ele não conseguia mais remar, ele sentiu assim uma espécie de uma paralisia. Bem, a história é muito bonita, vai contando detalhes, mas eu sei que ele foi retirado da água, os companheiros viram que ele já estava se afogando, e então ele foi para os melhores médicos e ninguém conseguiu diagnosticar com exatidão o que aconteceu. Exames. Bom, nosso companheiro foi para uma cadeira de rodas. E aquilo foi uma depressão tão grande, foi uma tristeza para ele, que esse rapaz estava pensando em suicídio. Ele já estava arquitetando plano para se suicidar, ele não aceitava aquela situação e revoltou-se contra Deus. Até que a espiritualidade, percebendo a gravidade do caso, ele foi levado, quando ele adormeceu, ele foi levado a um local. E ali ele pôde, não foi com alguém encarnado que o ajudou nessa hipnose, digamos assim. E ele então se viu cometendo atrocidades. E então o anjo da guarda dele começou a indagar o que ele faria. Ele via que tinham pessoas muito sofredoras, que alguém tinha. Daí ele foi percebendo que era ele o causador. E então ele volta para o corpo, continua o seu estudo, agradece a Deus porque ele viu que o resgate dele era muito pequeno em relação ao terrível mal que ele havia feito em encarnação passada. Então, são casos, assim, muito especiais. Mas, no geral, vamos agradecer. E é como o Chico fala, será que se eu soubesse que eu fui uma lavadeira de roupas, eu ia ficar, né? Nós somos ainda espírito orgulhosos, como você falou, eu queria ser uma princesa, uma rainha, então eu não ia ficar contente de saber que eu fui uma lavadeira. Muito melhor não sabermos. Aliás, as nossas tendências atuais, elas já nos mostram aquilo que nós trazemos de um passado. A gente já sabe o que a gente é, o que a gente foi pelo que a gente é na atualidade, né? Eu gostaria de saber também se na vida espiritual o espírito tem a possibilidade de se lembrar de todas as suas existências aqui na Terra. Isso é possível, Graça? Segundo nós aprendemos na doutrina, não há essa necessidade exatamente porque nós nos perturbaríamos muito ao vermos várias existências passadas. Então, te interrompendo, tanto aqui na Terra, encarnados, quanto no mundo dos espíritos desencarnados, a lembrança de todos os passados, com todas as nossas histórias, iriam causar um certo tipo de perturbação. Muito grande, muito grande. Por quê? Porque a espiritualidade sabe, embora não tenhamos sido assim aquele monstro, mas muito bons também a gente não foi. Então não há utilidade, não vai nos ajudar em nada. Só que às vezes os espíritos precisam, em determinadas ocasiões, acionar algum mecanismo para que aquela criatura, aquele espírito, ele tenha alguma coisa de um passado que explique o porquê e que vai ajudá-lo na sua evolução. Mas, geralmente, Silvia, há poucas encarnações que nós vamos ter esse acesso por não termos o psiquismo em condições de lembrar. E olha, Silvia, a gente trazendo para a nossa vida do dia a dia,
quantas coisas nossa juventude ou mais jovens que a gente fazia e que hoje com a nossa outra percepção da vida, outros valores, né? A gente fica até ou rimos ou lamentamos aquilo. As atitudes. Então imagine na espiritualidade quanto sofrimento se nós estivéssemos com essa realidade assim de agressões. Então, Silvia, é necessário mesmo esse esquecimento. E nós temos perguntas no Facebook a respeito das terapias de vida passada, que o Maurício vai, no próximo bloco, responder, mas agora a gente já terminou esse bloco, nós vamos fazer um intervalo. Ainda dá tempo, nós temos várias perguntas aqui, de você ligar para o telefone 3028-7122. Nós já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Estamos falando hoje a respeito do esquecimento do passado. Eu vou passar para o Maurício já, porque nós temos hoje uma participação excelente, né? Tanto por telefone como aí no Facebook. Você não está dando conta aí pelo jeito, né, Maurício? Aqui tem muita gente. Ficamos felizes com a sua participação aí. Há uma pergunta aqui de uma telespectadora que nos faz a pergunta se a terapia de vidas passadas, qual é a lógica disso? O espiritismo não é uma terapia espírita, é uma terapia que profissionais da área, que terapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras é quem devem bem utilizá-la a critério do seu tratamento e da terapia a que eles se utilizam. A terapia de vidas passadas é como uma cirurgia. Você não vai utilizar para uma gripe, para algo que você pode bem debelar com outras terapias, outros tratamentos. Ela é muito invasiva e ela tem que ter os seus motivos e suas razões, que só um bom profissional deve saber como e quando utilizá-la. Jamais utilizá-la por curiosidade, por brincadeira, por leviandade ou com um profissional que não tenha essa seriedade no trato dessa terapia. Acessar os nossos arquivos do inconsciente é algo muito grave, sério e deve ser levado com gravidade e seriedade. E a segunda pergunta, quem faz aqui é a Rosiane de Fátima, ela nos pergunta se a simpatia e antipatia por alguém é uma lembrança do inconsciente. Toda vez que a gente falamos lembrança do inconsciente, a gente está falando memórias da alma, memória do espírito, memória de vidas passadas. E sim, essa gratuidade da afinidade, pessoas que a gente mal conhece são irmãos de infância, a gente brinca, né? Ou a gente mal conhece e temos um antagonismo ferrenho. São as lembranças que surgem na alma. Não sabemos por quê, mas sentimos essa gratuidade que não tem nada de graça. Foi construções da alma em outras oportunidades. Graça, como é que o espírito vê o corpo que ele acabou de deixar na Terra? E como é que o espírito vê e o que ele sente vendo a decomposição daquele instrumento, daquele veículo de manifestação que ele usou na Terra, que foi tão importante para o seu aprendizado? Há algum tipo de sofrimento? Às vezes chegam perguntas aqui para saber se o espírito sente dor nesse momento de decomposição, se ele sente a decomposição. Como que é isso? Qual é a importância que o espírito dá a essa ferramenta, para começar? Antes de tudo, Silvia, nós temos que ter muita gratidão a esse nosso corpo, esse presente que Deus nos dá temporariamente, essa roupa abençoada do Espírito. E os Espíritos respondem a Kardec que ela é como uma veste imprestável, aquela roupinha que você usou, mas ela já chega uma hora que ela não tem mais condições. Pela saúde debilitada, por alguma coisa, né? Ou pela idade, essa roupa já está gasta, não temos mais condição de utilizá-la. Então, de uma maneira geral, é como seria aquela roupinha que não nos oferece mais condições de usá-la. Mas ainda, Silvia, os Espíritos dizem, depende da nossa vida, como nós estamos vivenciando
essa nossa passagem aqui pela Terra. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais buscarmos vivenciar o Evangelho de Jesus, sabendo que nós temos que buscar aproveitar todas as oportunidades, inclusive esta bênção do nosso corpo, que é a ferramenta nossa. Então, Silvia, mas sabendo que um dia nós precisamos deixar esse corpo aqui na Terra. Não levamos nada daqui, a não ser as nossas aquisições espirituais. E quando o espírito, quando a pessoa vive muito agarrada à matéria, é lógico que vai ser um choque para ela, vai ser também um sofrimento, esse desligamento do espírito com o corpo. Ele vai sofrer muito. E dizem os amigos espirituais, os livros de Chico, que o tipo de morte mais agressiva ao espírito é a do suicídio. Porque o suicídio, ele quebra, ele rompe bruscamente esses laços que nos prendem ao corpo físico. Então, é uma separação violentíssima, de muita dor e de muito sofrimento. E o espírito pode, então, sentir essas impressões. Ele pode sentir que está sendo, os vermes estão, porque ele fica ainda ligado, psiquicamente, ele está ligado àquele corpo que não tem mais vida, que não tem mais condições. E muitos parentes, eles passam a ter um certo tipo de adoração pelos objetos daquele que partiu para o mundo dos espíritos, pelos objetos daquele que morreu. Muitas fotos são colocadas na casa, existe toda a preservação de tudo que era do morto. Eu gostaria de saber, da Graça, o que isso causa de impacto àquele que está do outro lado da vida, esse apego dos parentes às coisas que pertenciam, os objetos que pertenciam ao morto. Isso reflete lá no mundo dos espíritos? Silvia, reflete sim, porque muitas vezes nós ficamos ali, claro, a gente lembra da matéria, pode guardar até aquele objeto que aquela criatura gostava, não é que seja errado, mas vai ajudar essa criatura que partiu muito mais se nós passarmos adiante para alguém que sofre, para alguém que está com frio, aquelas coisas que ele não vai precisar utilizar mais. Então, antes que a traça venha a destruir, nós podemos, em memória dele, passar adiante alguém que vai usar, que não vai ter mais frio. E essa criaturinha, recebendo essa doação, vai ficar agradecido. Podemos doar as coisas em benefício daquela criatura, daquele ser amado que deixou o nosso convívio. É luz no seu caminho. Existe também uma questão importante que às vezes chegam aqui a respeito dos sofrimentos. Existem pessoas que desencarnam após um longo período de doença, em que houve muita dor física, muito sofrimento físico. Como que isso como que o espírito lida com isso? Ele continua a ter o reflexo daquela dor, ou a partir da morte do corpo físico, as dores físicas também elas se encerram? Silvia, muitas vezes ainda o espírito passa para a pátria espiritual sentindo, por isso a necessidade que os espíritos atendem, vão ser levados a postos de atendimento, a hospitais no plano espiritual, porque as coisas não são assim de uma maneira muito rápida. Deus é misericordioso, Ele nos dá esse tempo também de adaptação. A partir do momento que o espírito começa a entender que a enfermidade estava no corpo, que ele vai tendo
o conhecimento dessa libertação do sofrimento, as dores também, essa sensação vai desaparecendo. Por isso que Jesus afirmava, caminhe enquanto você tem a luz. O que ele queria dizer? Vamos buscar, como ele nos afirmava, busque o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, não é que a gente vá viver só pensando, né, nas coisas espirituais, porque estamos aqui na matéria, nós temos também as nossas obrigações, os nossos deveres, mas podemos paralelamente cuidar do corpo e das coisas espirituais. E também há uma questão interessante a respeito da felicidade, porque muitas almas partem aqui da Terra para o mundo dos espíritos, muitas vezes vítimas de acidente, de uma hora para outra, em algo que para nós é imprevisível, em momentos em que aquela alma está gozando de uma plenitude, de felicidade, de realizações. Então, essa perda da felicidade que ela estava usufruindo com a morte repercute também, ela sofre por perder aquilo que ela entendia como felicidade? Ah, Silvia, com certeza. Até o momento do nosso despertamento, claro que ele vai lamentar. Puxa, eu parti tão jovem, ou eu tinha tanta coisa, ou eu tinha uma vida tão boa, porque ainda nós não nos dispomos a vivenciar as alegrias do Evangelho, a felicidade que Jesus proporciona a cada um de nós. A partir do momento que a gente também tiver essa outra visão de que tudo aqui é passageiro, que tudo é irreal, que a verdadeira vida está na pátria espiritual, que lá é o nosso verdadeiro lar, essas coisas que nós achamos que é felicidade, nós vamos perceber que é tão efêmero, é tão passageiro. Aí sim, os espíritos mais evoluídos, elevados, a felicidade deles consiste em fazer o bem. Nós temos questões aí, hoje está chegando bastante coisa aí pelo Silvia. Facebook. A Suzane pergunta se é possível termos lembranças de vidas passadas através dos sonhos. É possível sim, Suzane. Muitas das vezes, frequentemente isso acontece, são sonhos reais. A gente se percebe, muitas vezes nós somos o telespectador do filme de nossa vida e nos percebemos ser um daqueles personagens dessa história que a espiritualidade permite, muitas das vezes, para nos ajudar, nos auxiliar, solucionar problemas intrincados que acontecem em nossa existência. É muito frequente, né, Graça, a gente escutar esses comentários, quando não acontece conosco, de pessoas amigas, dizendo que são claros lembranças de vidas passadas do sonho. É verdade, né? São aqueles flashes que talvez venham no momento que nós estamos precisando, né, nos Maurício? Consolando, nos dando apoio. Porque é verdade. A espiritualidade superior não nos dá nada aquilo que venha prejudicar o nosso E nem progresso. nos abandona nas dificuldades. Nem nos abandona. Nós ficamos com bastante pergunta aqui, sem resposta, devido ao nosso tempo, mas nós queremos lembrar que na semana que vem é o nosso programa especial de perguntas e respostas, então essas ficarão para a próxima quinta. Eu vou pedir para a Graça sortear o nosso livro. Vamos ver quem vai ser o nosso sorteado. Aí, tivemos uma participação muito intensa, né, tanto por telefone quanto pelo Facebook. Quem foi sorteado é a Bernadette Stocco, que nos acessou aqui pelo Facebook. Parabéns, Bernadette. Você pode buscar o seu livro na Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica. A loja fica no piso, entrada pela Rua Santos Dumont. Uma excelente leitura para você. Graça, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. E nós vamos nos despedindo. Lembrando, então, semana que vem, programa de perguntas e respostas. Vocês já podem ir aí perguntando, anotando para participarem efetivamente do programa da semana que vem. Mas agora nós vamos nos despedindo. Desejamos a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado pela sua participação, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.